é difícil. Vamos dizer assim, um comentário completamente inacurado, certo? Que está recebendo like lá no vídeo do Daniel. Daniel gravou uma resposta agora, dessa vez, nesse momento, para o Glaucio. O vídeo do Daniel é bom. Aqui a gente vai impulsionar a discussão para ver se a gente consegue fazer o Daniel entender que a gente não está respondendo. Daniel já tem 200 anos, né? Daniel Cidade. Daniel Cidade fez um vídeo, o vídeo dele é até muito bom. A única coisa que o problema do vídeo. Primeira coisa que que o problema do vídeo do Daniel tem. O primeiro problema que o Daniel. Vídeo, que ele. É isso. Tem. A primeira coisa que tem de problema é o seguinte: é a capa do vídeo, né? Ele coloca lá o camarada Glaucio e coloca assim: olha, eu não sou cadelinha de macho branco europeu. Porra, Daniel. E aí a outra coisa que ele fala é que a gente é idealista. Certamente ele vai dizer lá depois o que ele significa por idealista, etc, que ele falou isso. Ele vai gravar, ele já gravou um segundo vídeo, vai responder lá, mas ele faz essa menção. Como ele não definiu, eu não posso nem dizer nem que sim, nem que não, né? Eu não posso nem dizer nem que sim, nem que não, porque ele não definiu. É só isso. É só isso. Então, como ele não definiu, de resto o vídeo é muito bom. As coisas que ele está falando são muito interessantes. Só que o que me incomodou não foi isso, né? O que me incomodou foi esta desgraça aqui, certo? Esse cara aqui já foi bloqueado nesse canal. Aí vocês vão ver o que. Porque assim, as pessoas acham que porque elas falam com gravata borboleta, elas não estão sendo ofensivas, etc. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, certo? Porra do comentário do imbecil já tem 7 likes, mano. É de fuder. É de fuder o cara, velho. Veja, compartilhar a tela. Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Certo? A resposta é este comentário. Aí veja, eu vou mostrar para vocês que esse comentário é ofensivo, que ele tem a gravata borboleta, que ele não tem. Então veja, ele começa dizendo: Pedro não só é idealista, como também conservador. Veja bem, não é um conservador como ofensa. Veja, presta atenção no que eu. Primeira coisa, se você está falando para um grupo, veja, isso é dispositivo de poder, não é isso? Foucault, dispositivo de poder. Se você está falando com, por exemplo, se você está falando com pessoas que são de esquerda e você fala assim, essa pessoa é conservadora, você consegue entender que isso atinge o ouvido do ouvinte como dizendo assim, ele faz parte do outro, ele é da equipe adversária? Você consegue entender que funciona assim? Se você está entre comunistas e fala assim, esta pessoa é liberal, ainda que não seja uma ofensa, você entende que se você está entre comunistas e fala assim, esse cara que está entre nós, que está dizendo que é comunista, essa pessoa é liberal, você entende que isso é um label que você coloca assim na pessoa, é um gatilho, é um dispositivo de poder que você está falando, ele é adversário. Consegue entender isso? Veja, se você consegue entender isso, você vai entender porque eu não deixo passar em branco gente que fala com gravatinha borboleta e age como se fosse legal. Não, veja, eu não estou te ofendendo. Eu estou apenas, né, estou apenas aqui descrevendo coisas segundo perspectivas. Não é isso? Você não pode ser inocente nesse nível na internet. Não é possível que você seja inocente nesse nível. Eu vou tentar deixar toda a ofensa que eu trouxe só para esse momento inicial. E agora, daqui para frente, eu vou tentar ser o máximo descritivo possível, certo? O máximo descritivo possível. É claro que toda descrição, embora Hillman tente fazer vocês compreenderem que é o contrário, que tem uma separação muito estanque entre valores e mundo, compreensão acerca dos fatos, acerca das descrições predicativas e acerca do que devemos fazer, na verdade, esse discurso está sempre repetindo aqui. Estou sempre dizendo isso para vocês. Na verdade, há uma linha de intersecção onde muito das coisas que as pessoas estão dizendo que são, na verdade, são estratégias de mobilização para você tentar dizer não faça isso, faça assim, faça assado, certo? São, para usar um termo de Foucault, dispositivos de poder. Muitas vezes você fala assim, isso é X. Na verdade, no fundo do discurso está assim, ó, ataque esse filho da puta, não se junte com esse babaca, certo? Se você diz assim, não, veja, segundo a definição XYZ, esse cara é conservador. Se você está falando para pessoas de esquerda, você está falando o quê? Esse cara é o inimigo, certo? Tranquilamente. Se você não entende isso,
Se você não entende isso, você é muito inocente, você não está preparado para a internet. Então, a primeira coisa que eu estou dizendo é que isso é descritivo, tá bom? Agora vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. Preste atenção. Entenda conservador aqui no contexto da teoria dos campos de Pierre Bourdieu. Acho incrível, olha só, presta atenção. Acho incrível como ele tem dificuldade de admitir que o pós-modernismo é uma antítese do pensamento moderno no fluxo dialético da história do pensamento ocidental. O problema do posicionamento dele reside exatamente no fato de que, em vez de se procurar a síntese dessas duas escolas de pensamento, a solução que ele prega é voltarmos ao modernismo, ou seja, voltarmos à tese. O que ele está fazendo aqui? Ele está navegando em signos de linguagem de ensino médio acerca do hegelianismo. E você sabe que o hegelianismo influencia, em alguma medida, no pensamento de Marx e de Engels. Marx e Engels não são Hegel, eles afastam o hegelianismo, inclusive. Isso é muito típico da escola de Frankfurt, por exemplo, né? Ficar navegando em sensos comuns para dizer assim, olha, eu sou do seu grupo, hein? Eu falo em hegeliano, tá? Em hegeliano. Não é como se eu estivesse defendendo uma posição, não. Isso aqui é ciência hegeliana. Aí sacam os termos, tese, antítese, síntese, não sei o quê. Aí você compra a pessoa que está te lendo, pra você dizer assim, olha, a gente está navegando no mesmo paradigma teórico, certo? Exatamente, está usando, exatamente, Brunão, está usando a tríade falsa da tese, antítese e síntese, que onde você vai tentar entender melhor onde isso está é lá no Ciência da Lógica do Hegel. Como se aí o que acontece? Como o Hegel trabalha com com esse vocabulário, digamos assim, o pessoal reduz Hegel a essas três palavras e trata do jeito que quiser e faz a merda que quiser com essa merda. Então veja, primeira denúncia que precisa ser feita é que este comentário, que eu já zoei, já falei, comentário de merda, mas aqui vamos tirar o merda, vamos colocar este comentário, ele está navegando em senso comum de gente que acha que é inteligente, porque sabe que Hegel fala em tese, antítese e síntese, certo? É um dispositivo de poder a evocação dessas palavras, como diria Foucault, ou melhor dizendo, como diria Agamben, eu tenho quase certeza que é o Agamben. Então, veja, eu estou dizendo isso porque eu estou fazendo a mesma coisa, entende? Eu posso evocar assim, agora eu vou falar dispositivo de poder, viu, gente? Agora eu sou do time de vocês, viu, gente? Agora eu também sei usar. Entendem o que eu estou querendo dizer? Isso é performance. Isso é performance. Pura e simples performance. Agora, além de ser descritivo acerca do que está acontecendo, a gente precisa falar do conteúdo, né? Veja, voltar à tese. Então, veja. Daí o caráter conservador que chamei atenção anteriormente. O que seria o caráter conservador? Seria voltar a autores da modernidade, não é? Voltar a autores da modernidade. Afinal, é muito mais vantajoso para alguém na posição dele, com formação em autores clássicos. Eu me formei em autores clássicos. O movimento é o inverso, sabe? A cabeça dessa gente está de cabeça para baixo o tempo todo. O movimento é o inverso. Eu fui. Primeiro que eu não me formei. Primeiro que. Puta merda. Veja, por que eu fui atrás de autores modernos? Não é como se de cima para baixo eu tivesse. Eu não estudei numa universidade. Eu não fiz graduação em filosofia. Na minha graduação em Direito, não tinha nenhum estudo de Platão e de Aristóteles. Isso passa com 5 segundos lá de ensino, aquelas coisas que eu fico falando, reproduzindo lixo de manual. Quando eu vi os professores reproduzindo na Universidade de Direito lixo de manual, e eu peguei para ler os autores e vi, não, peraí. Você pegou um manual lá e você está reproduzindo essa merda desse manual. Eu fui lá no texto e não estava lá, pô. Eu leio o manual. O manual está dizendo assim: Platão é um idealista, porque não sei o que, ele acredita nisso e assado. Aí eu peguei o texto de Platão e fui ler. Está escrito isso não, pô. Aí eu olhei para o manual, aí eu olhei para o texto. Está escrito isso não, pô. Aí eu fui lá, aí Aristóteles de novo. Não, porque Aristóteles é um materialista, porque ele defende que a matéria. Aí você pega o livro Alfa da metafísica. Aí ele está apontando exatamente os limites do materialismo. Aí eu falo assim: tá escrito isso não, pô. Peraí.
Não, peraí, talvez seja um problema de tradução. Eu vou aprender grego. Não está escrito mesmo, não. Está escrito. Então o movimento é o contrário. Eu fui para os autores clássicos exatamente porque eu estava vendo repetição de lixo pós-moderno na internet, na faculdade, na universidade. Aí eu estava lendo, e aí eu ia para o texto e eu falava, ué, mas não está escrito, pô. Não é isso que está defendendo. Aristóteles materialista, isso não cabe, isso não existe, não tem como. Ele designa, ele que criou. Aí você vai estudando, aí você vai falar: caraca, mas foi o Aristóteles que criou a noção de roulé enquanto matéria, enquanto termo técnico. E ele vai dizer assim: os primeiros filósofos, eles acreditavam que o princípio era só a matéria. E agora eu estou superando essa merda toda, eu estou superando essa merda toda e estou apresentando que as coisas são um pouco mais complexas que isso e, portanto, a coisa não é fundada na matéria. Tem outras causas relacionadas à produção de qualquer coisa, à existência de qualquer coisa. E, portanto, os fisiologoi, aqueles que faziam discurso sobre a física, olha que doideira, eles eram limitados. Então, eu estou aqui para apresentar uma superação disso, diz Aristóteles. Aí você vai lá para o manual, Aristóteles materialista. Não está escrito isso, não. Eu fui no texto, eu li 3 versões do texto, insatisfeito com isso, eu fui ler artigos, depois eu fui ler o próprio texto em grego. E não está escrito, ó, que doido. Peraí, não está escrito, pô. Não está escrito. E aí foi por isso que eu me incentivei. Cara, se o pessoal está dizendo coisas sem estudar, eu lembro que uma coisa que me impactou antes de eu ter entrado no mestrado foi exatamente eu ter visto o vídeo o vídeo daquele Rafael Haid, do Ideias Radicais, dizendo exatamente assim: Platão defende o comunismo, ou como é que ele fala? Platão defende o... como é que era o nome? Platão defende o coletivismo e Aristóteles defende o individualismo. Primeiro livro que eu tinha lido na vida, na vida, de clássicos, foi A Política de Aristóteles. E eu olhei assim, peraí, pô, Aristóteles, individualista, você tá maluco. Ele faz exatamente a colocação na política. Primeiro, ele faz a colocação. O homem, por natureza, por definição, pela estrutura do que ele é, pelo que ele é um animal coletivo. Qualquer animal, se um humano conseguir viver sem ser um animal coletivo, das duas, uma. Ou ele é um deus, porque ele está acima da humanidade, que a humanidade não é isso, ou ele está abaixo da humanidade, portanto é uma fera. Isso é assim, isso é aquela frase elementar do homem é um animal político. Então, veja, pela definição que o cara dá, aquela definição que você tinha que aprender no ensino médio, aparece que o cara... Aí eu falei, não, eu tenho que estudar esses bichos e mostrar, eu tenho que aprender, eu tenho que saber citar o original, eu tenho que pegar, certo? Isso foi uma das primeiras coisas que falou, eu vou estudar os clássicos. Tem até um amigo meu, o Vitor, aqui de Brasília, que quando eu saí da internet, eu falei, eu vou sair da internet para estudar, tá? Veja, isso está tudo registrado, isso está tudo registrado. Tem uma época que eu estava no meu escritório de advocacia, que eu estava gravando, e aí foi aquele momento que o Bolsonaro começa a acender, esses caras começam a falar tudo quanto é merda, e surge a oportunidade de eu fazer o mestrado. E aí eu paro de gravar vídeo em 2015, mais ou menos, passo uns 3, 4, 5 anos parado, porque eu falei, se eu ficar aqui discutindo com essa gente sem bagagem, eu só vou perder tempo. Então eu vou sair para estudar, para voltar depois para discutir com essa gente, porque essas eles já ganharam. Então eu fui estudar, Kerber, o seu animal do caralho que não me conhece, seu imbecil, difamador, mentiroso, cafajeste. Eu saí para estudar os clássicos exatamente porque eu estava percebendo que as pessoas estavam pegando os textos e falando qualquer merda que quisesse, e eu queria aprender sobre os textos para poder falar com segurança. Porque quando eu olhava, eu falava, cacete, sim, eu sou advogado, cacete. Eu saí, eu falei, eu parei de fazer vídeo por isso. Eu parei de fazer vídeo por isso. Então o cara quer dizer que eu defendo as coisas que eu defendo. Ele quer dizer que eu defendo as coisas que eu defendo, que é conveniente para mim, porque eu me formei nos clássicos. Você não conhece a minha vida, seu imundo. Para de me difamar por aí, seu nojento do caralho.